meu nome é Carlos Albuquerque, eu sou diretor comercial da Inflor, trabalho com TI corporativa desde 98 e mais especificamente no setor florestal desde 2008, quando eu me juntei ao grupo. Hoje nós vamos falar de um tema de como a tecnologia pode simplificar os processos de gestão florestais. A Inflor é uma empresa com 20 anos de experiência no mercado, atuando especificamente em sistemas de gestão florestal. Hoje somos líder latino-americano em sistemas de gestão florestal. A nossa solução é utilizada por 7 dos 10 maiores produtores de fibra de eucalipto do mundo. Temos cerca de 15 milhões de hectares de florestas gerenciados, 30 milhões de metros cúbicos produzidos nas operações de colheita e baldeio por ano e cerca de 3 milhões de hora-máquina gerenciados também nessas operações. Para falar da simplificação do processo de gestão florestal, o melhor seria dividir em 3 principais pilares. O primeiro pilar é o pilar da padronização. Para tudo que permeia a gestão florestal, nós aplicamos um conceito de processo padrão, que vai desde a parte de orçamentação, planejamento, execução e controle e análise dos resultados. Nos nossos sistemas, eles oferecem funcionalidades com uma interface bastante intuitiva para que o usuário, por exemplo, consiga dividir suas áreas de controle em áreas de características similares, sejam elas por tipo de solo, por declividade, por índice hídrico, permitindo que ele consiga associar uma receita técnica, por exemplo, de uma silvicultura prescritiva para determinada região. Então, permite que o usuário, por exemplo, parametrize que determinada região que tenha determinado tipo de solo tenha um rendimento melhor ou pior de máquina para aquela operação. Ele vai aplicar mais ou menos insumo para aquela operação. Vai ser necessário mais horas de homem-hora para realizar determinada operação. Então, com isso, o usuário consegue realizar de uma maneira mais assertiva um orçamento, um planejamento operacional para que depois ele consiga também controlar melhor a execução. Exemplo, se eu fiz toda essa parte de prescrição e rendimento configurado num sistema e na hora de execução eu vejo que uma determinada máquina está realizando aquela operação fora do rendimento esperado, ou estou aplicando mais insumo ou menos insumo que o esperado, o usuário consegue saber em tempo real o que está acontecendo e consegue fazer uma intervenção naquele momento. E não só quando isso vai ser feito num fechamento de mês ou quando vai ser feito, realizado, por exemplo, um inventário florestal e verifica que o crescimento da floresta não foi o desejado. Então, a ideia aqui é que a gente consiga atuar de maneira preventiva, consiga monitorar de uma maneira mais eficiente para que evite problemas no futuro. O segundo pilar importante é o pilar de integração. E esse pilar de integração nós ainda subdividimos em 3 principais pontos. O primeiro ponto de integração é a integração de processos. Então, dando alguns exemplos, quando eu estou falando do meu planejamento de colheita, se eu por acaso no meu planejamento de colheita, por chuva ou por algum problema eu não consigo acessar determinado talhão e precise replanejar aquelas operações, como isso vai refletir no planejamento da equipe de silvicultura? Como isso vai refletir, por exemplo, quando eu falo também do processo de silvicultura, como isso vai se refletir na equipe de viveiro? Quais são as mudas que vão ter que ser preparadas, de que material genético. Então, toda essa integração de processo é fundamental para que você tenha um ótimo geral e não um ótimo local em determinado processo, podendo abrir um gap de recurso, um gap de demanda para um processo paralelo. Então, esse é um fator fundamental na integração desses processos. Uma segunda divisão do processo de integração é a integração com base em tecnologia. O que a gente chama de integração com base em tecnologia? Temos projetos, por exemplo, de logística, onde
o sistema roda um otimizador de curto prazo, sabendo a demanda que a fábrica está precisando, que tipo de madeira a fábrica está precisando, sabendo onde esse estoque de colheita está disponibilizado no campo ou nos pátios intermediários, o sistema roda uma otimização de curto prazo, por exemplo, 8 horas, e passa cria as ordens de transporte, enviando automaticamente essas ordens de transporte para cada caminhão disponível. Quando o caminhoneiro recebe essa ordem de transporte no caminhão através de um equipamento, por exemplo, um Garmin, ele pode visualizar aquela ordem de transporte, aceitar aquela ordem de transporte ou não. Com essa resposta, o próprio aparelho envia essa informação novamente para o sistema, que, em caso de uma resposta positiva, envia novamente essa mensagem para a grua de campo, para que ela já saiba que aquele caminhão que aceitou aquela ordem de transporte vai chegar em tanto tempo para ser carregado. Com essa informação, os usuários, a própria operador de grua ou quem está responsável pela operação na cadeia de logística consegue antecipar problemas de filas de caminhões em campo, de filas de caminhões no pátio da fábrica, conseguindo fazer uma otimização e um melhor uso desses recursos. Agora, projetos como esse dependem de comunicação. Esse projeto que eu estou falando especificamente, nós executamos no Uruguai. E no Uruguai, eles têm um cenário bastante interessante de comunicação, porque boa parte do território é coberto por GPRS. Eles usam a comunicação satelital por contingência e não como default. Quando a gente traz essa realidade para o Brasil, para a China, para Moçambique, para outros países que não têm a mesma disponibilidade de comunicação, nós temos que começar a utilizar um mix de tecnologia. E uma das soluções é o RFID. Dando um exemplo também nessa linha, entregamos recentemente um projeto na China de automatização da venda da madeira, aonde, através de tablets, coordenadores da empresa iam a campo com essas informações, com as ordens de venda previamente carregadas e começavam a inserir informações utilizando um tablet dos caminhões que estavam movimentando aquela madeira. Para carregar essa informação para o próximo passo, o caminhoneiro entregava um cartão RFID que, por aproximação no tablet, era carregado com as informações. Esse cartão RFID voltava para o caminhão e nas próximas etapas, seja ela na balança rodoviária, seja ela na entrega dessa madeira no pátio do cliente, esse cartão novamente era lido e ele era utilizado como um mecanismo de tráfego de informações. Então esse processo era automatizado de maneira que a cada etapa relevante do fluxo, essas informações eram gravadas e armazenadas no sistema. Esse mix de informações evita, por exemplo, o uso de papel, o uso de apontamento errôneo de informações, porque você pode utilizar com, por exemplo, o GPS do tablet, o GPS do celular, evitar que você esteja fazendo um apontamento de talhão, de projeto errado. Você consegue fazer validações utilizando gel, você consegue fazer toda a parte de rota de entrega da madeira, melhor rota, geofence para verificar se você está com algum tipo de comboio de caminhões. Então todas essas tecnologias podem ser utilizadas para evitar uma série de problemas já conhecidos no nosso setor. Um outro ponto, já que eu falei de mobilidade, é a parte de apontamento das operações no campo, tanto apontamento quanto consulta. Com o uso cada vez maior de tablets e celulares e por um preço muito mais em conta, os nossos clientes vieram trocando aqueles coletores mais antigos, coletores extremamente caros, por uso de celulares e tablets. Temos casos aqui no Brasil de clientes que estão utilizando, por exemplo, 900 celulares no campo para fazer os apontamentos de operações civiculturais.
Esses clientes tinham, para vocês terem uma ideia, uma média, ou levavam uma média de 8 dias entre a informação ser executada no campo e a informação estar no sistema, porque era feito no regime de papel, o papel tinha que ir para o escritório, no escritório tinha que ser digitado, haviam erros de colocação de informações que tinham que ser tratados inicialmente. E hoje, com o uso dos celulares e dos tablets, essa informação eles têm ao final do turno. E por que ao final do turno e não uma informação online? Novamente volta ao problema da comunicação. Para evitar, ou como nós não temos a comunicação por GPRS de forma abundante no Brasil, tudo isso é trafegado por um responsável. Baixa essas informações numa área de sinal e leva essas informações para o campo e distribui para os outros celulares através do Bluetooth. E ao final do turno, ele reúne essa equipe novamente, coleta essas informações por Bluetooth e ele é o responsável por ir ao campo, ou por ir a uma área com sinal e sincronizar essas informações com o sistema. Então nós evitamos que todos os celulares tenham que ter um plano de dados, nós evitamos sombras de sinal, porque temos pessoas dedicadas ou escolhidas que vão passar por uma área por sinal, seja no escritório da fábrica, seja numa área que tenha acesso a GPRS, para sincronizar essa informação. E por último, falando ainda de integração, nós temos que falar da integração com outros sistemas. Às vezes temos sistemas especialistas de, por exemplo, que tipo de adubação deve ser feita, ou sistemas ERP, como o SAP, como fazer esse processo ser bastante simples. Então, quando eu reporto uma operação no campo, eu estou fazendo uma capina, por exemplo, o sistema tem que, de maneira transparente, explodir essas informações. Então, dando um exemplo específico do SAP, se eu reporto essa operação, o sistema vai criar automaticamente uma ordem, seja ela de PM ou de PP, vai criar uma confirmação. Se eu usei, por exemplo, um material, esse material vai criar uma movimentação de MM, esse custo vai ser enviado para o ativo biológico, vai ser coletado através de uma ordem de CO. Tudo isso o sistema faz de maneira transparente para o usuário. Então, ao invés de eu ter que ter uma equipe multidisciplinar que conheça o SAP de ponta a ponta, que eu tenha diferentes funcionais para fazer esse apontamento, o sistema, de maneira transparente, faz com que o cliente, pensando no processo florestal, reporte a operação como é de maneira natural para ele e fazemos essa tradução e essa distribuição dessas operações por baixo do sistema. Então, isso é refletido sem precisar de uma ação do cliente diretamente. O terceiro pilar importante é o pilar da análise. Hoje se fala muito em análise de Big Data. E a análise de Big Data para a gente é pegar todas essas informações que foram coletadas das mais diversas maneiras, sejam elas informações de planejamento, informações de execução em campo, telemetria dos equipamentos, tudo isso tem que ser utilizado para que gere ou que facilite os gestores terem uma informação de maneira mais rica para uma tomada de decisão estratégica. Por exemplo, eu posso pegar toda essa informação do histórico das operações que ocorreram, do histórico de inventário, informações de clima que foram coletadas por estações meteorológicas, para avaliar e ver quais as variáveis são mais relevantes numa decisão, por exemplo, de reforma ou rebrota. Então, são projetos que nós estamos trabalhando diretamente com alguns clientes para gerar essa informação, para avaliar, de acordo com toda a informação histórica, quais são as variáveis críticas para a tomada de decisão. E com isso gerando ferramentas para que o gestor daquela área tome essa decisão de maneira mais assertiva e de maneira mais científica.
Bem, isso era um pouco do que eu queria falar para vocês, de como alguns exemplos de como a tecnologia pode auxiliar na simplificação desses projetos. Convido vocês a acessar o nosso site www.inflor.com.br e lá vocês vão conseguir ver em mais detalhes um pouco dos cases que eu falei durante essa apresentação e fiquem à vontade também em nos contactar pelo telefone, marcar uma apresentação mais detalhada, uma visita. Muito obrigado pelo dia de hoje.